dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, tá bom? E nessa manhã, bom dia Simone Filipes, que fez aniversário, subiu, hoje tá aqui com a gente. Vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 1 ao versículo 11, é o nosso texto dessa manhã, tá? Isaías capítulo 40, versículo 1 ao versículo 11, é o nosso texto dessa manhã, tá bom? E aí a gente cumprimenta todo mundo no final. Bom, para começar, Isaías 40, eu já falei disso em outra live. Isaías 40 é o marco, tá, do que os estudiosos do rolo de Isaías falam como uma divisão, uma das divisões do livro do profeta Isaías, do rolo do profeta Isaías. Então, conforme essa divisão que os estudiosos fazem, Isaías capítulo 1 até o capítulo 39, tá? Seria um texto pré-exílico. O que é um texto pré-exílico? Um texto cujo ambiente, cujo contexto, tá? É aquele momento anterior ao exílio da Babilônia, tá? Ao momento em que eles vão para a Babilônia, tá? Então, isso aí seria o contexto, o ambiente do rolo do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39. Do capítulo 40 ao capítulo 55 do rolo de Isaías, esse texto seria um texto exílico. O que é isso? É um texto cujo ambiente, tá? Cujo tempo de escrita, tempo de produção, escrita, seria o exílio da Babilônia. O momento do exílio da Babilônia, tá? Por isso que é chamado de texto exílico. Porque quando a gente fala cativeiro, essa expressão cativeiro parece escravidão, e não é isso que aconteceu lá na Babilônia, não, tá? O livro do Daniel, do profeta Daniel, mostra isso muito bem. Eles foram para a Babilônia, os babilônicos quiseram fazer com que eles vivessem segundo os moldes de lá, tá? Esquecessem a cultura deles e tal, mas ninguém foi tratado como escravo, foi preso em cadeias, nada disso. Eles foram para lá. O Nabucodonosor, na verdade, era um imperador visionário. Ele queria transformar a Babilônia no maior império do mundo em todos os sentidos, tá? Geográfico, no sentido geográfico, queria ampliar suas fronteiras, no sentido cultural. Por causa disso, ele saiu conquistando os lugares e colocava gente para ir percebendo quem eram os melhores daqueles lugares em todas as suas áreas. Tanto que o Daniel e os 3 amigos eram sábios. O Ezequiel era um profeta e ao mesmo tempo era um sacerdote, mas era alguém que tinha uma visão muito ampla. O Jeremias, tá? Então, ele queria transformar a Babilônia no maior império daquela época, cultural, geográfico, econômico, tudo, tá? Então, esse texto que a gente vai ler hoje, tá? É o início desse texto exílico, desse texto que vai ter um ambiente no exílio da Babilônia, tá? E por causa disso, esse texto que vai do Isaías capítulo 40 até o capítulo 55 é chamado de Livro da Consolação. Por que é Livro da Consolação? Porque
quer trazer um consolo a esse povo que é profundamente apegado à sua terra, Judá, ali Israel, e que se sente infeliz de estar fora da sua terra agora. Foi levado para a Babilônia. Se você quer ter esse sentimento, você vai abrir, depois que essa live acabar, anota aí, vai ficar na descrição do vídeo, o Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo que vai falar acerca desse sentimento de tristeza de estar fora da terra. Porque vai dizer o quê? Lá junto aos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Nos salgueiros que havia lá, nós penduramos as nossas harpas. Isso é a metáfora da tristeza. Pendurei a harpa, não vou cantar e não vou tocar mais. E aí eles nos pediam canções, os babilônicos. Estou falando do Salmo 137, tá? Estou fazendo uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você fala o que está lá, mas não exatamente escrito ipsilíteres, exatamente o que está lá, mas estou falando sobre. Então, eles nos pediam canções. Aí a pergunta do Salmo 137 é: como entoaremos nós canções em terra estranha? Ou seja, em terra estrangeira. A gente canta na nossa terra. Que lá a gente tem alegria. Então, o Salmo 137 pode ser lido junto com o Isaías 40, tá? Que é o texto dessa manhã. E só para fechar o pensamento, os estudiosos do rolo do profeta Isaías dizem que a terceira parte do rolo seria o capítulo 56 até o capítulo 66 de Isaías. E esse texto, aí sim, já seria um texto pós-exílico, tá? O que é um texto pós-exílico? Um texto depois que o rei Ciro, já persa, então a Babilônia já caiu, agora é a Pérsia que está como império dominante do mundo, conhecido da época. Ali o povo retorna. Então, o Isaías capítulo 56 até o capítulo 66 já seriam textos cujo ambiente é o retorno para Judá e a reconstrução de Judá e de Jerusalém, tá? Que se você for juntar, já é lá o momento do Esdras, do livro de Esdras, do livro de Neemias, tá? Do livro do profeta Ageu. Então, a nossa Bíblia tá toda, ela tá toda arrumadinha, mas essa arrumação dos livros não é uma arrumação cronológica, tá? Não, saiu uma Bíblia cronológica aí, tá? Saiu. Ela é legal, mas para você ter um pouco dessa noção, porque quando a gente está tratando de antiguidade, e quando eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de antiguidade, tá? Porque eu estou falando daquele momento todo lá, de antes de Cristo e tal, e depois o Novo Testamento, também é considerado antiguidade. Então, eu estou falando disso. E aí, quando eu estou falando disso, eu não tenho como determinar tempos exatos, tá bom? Como uma aluna de um curso que eu dei veio me perguntar qual é a data do nascimento do apóstolo Paulo. Eu não sei, gente. A contagem seria que a data de nascimento de Paulo seria mais ou menos ali no ano 6 a.C. Só que isso é aproximado, tá? Isso não é exato. Então, nada é exato quando se trata de antiguidade, porque a gente não estava lá para saber, E os escritos que se tem são escritos que nem sempre vão situar
tempos e estações, tá? Então, mas a gente consegue fazer uma aproximação quando a gente consegue pegar não só a Bíblia, mas toda a literatura, que eu gosto de chamar de literatura circulante, né? A literatura que está ali em volta e que consegue, literatura grega, literatura romana, mas escrita em grego, literatura do Egito, porque esse pessoal todo faz a comunicação e espalha a notícia, né? No Google da época, tá bom? Tô brincando. Então, Isaías capítulo 40, tá bom? Vamos lá. Tô calculando o tempo aqui que a gente começou mais ou menos há uns 20 minutos, né? Isso aí. Bom, então vamos lá. 20, 15 minutos. Bom, Isaías 40, então, que é esse capítulo que abre o livro da consolação, já vai começar com este verbo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essa pode ser a versão que você tem aí, a revista atualizada ou a revista corrigida, porque ela está escrita na segunda pessoa do plural, está escrita no vós, baseada no vós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Milady está aí. Bom, só que aqui na Nova Almeida atualizada, já está no vocês. Então, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Aqui na do Leão, aqui na Almeida, Nova Almeida atualizada. E aí eu estava estudando, né? Esse verbo consolar, ele tem uma série de sentidos, tá? E isso eu já falei aqui e é muito bom, porque nas línguas antigas, uma palavra fazia menção a uma série de significados. Mas o sentido para cá, por Isaías 40, é mostrar bondade a alguém, tá? Então, consola, conforta, abraça, ajuda, mostra bondade a alguém num gesto, tá bom? E aí, estudando também aqui na King James, na Bíblia do John Wesley, tem a Bíblia de Jerusalém também que tá aqui, né? E aí, da Bíblia de Jerusalém, ele já começa o Isaías 40 mostrando o livro da consolação, né? Bem legal. Vou abrir só para vocês virem, né? Você que não tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo católica. E aí, olha aqui. Ela já mostra aqui, ó. Livro da Consolação de Israel, tá? E aí, ela vai dizer o seguinte: Livro da Consolação de Israel, título dado a essa segunda parte do livro de Isaías, inspirado nos primeiros versículos. A consolação é, com efeito, o principal tema desses capítulos, contrastando com os oráculos geralmente ameaçadores dos capítulos 1 a 39. Tá? Então, e aí ele vai dizer o que eu já falei, que é a parte do livro que é exílica. Então, é legal porque, por exemplo, a gente falou do Isaías 9, você tem lá o Isaías 6, você tem uma série de textos no primeiro, que a gente chama de primeiro Isaías capítulo 1 até o 39, você tem textos de salvação, como eu falei, oráculos de salvação, mas você também tem oráculos de juízo, tá? E aí lá no Isaías capítulo 1 até o capítulo 39, como ele está falando aqui, você tem muitos oráculos ameaçadores, oráculos de juízo. E no Isaías capítulo 40 até o capítulo 55, você não tem. Você vai ter, a maioria dos textos são textos de salvação, tá? Textos que anunciam quem é o Senhor.
a parte do Isaías que eu mais amo, é essa segunda parte, capítulo 40 até o 55, que é livro da consolação. E por que você se identifica, né? Quem é que precisa ser consolado? Quem chora, né? Quem já passou por muita dificuldade aí na vida, gosta muito dessa parte do Isaías 40 ao 55, onde você tem uma série de textos, né? E aí é uma boa leitura para o fim de semana, né? Hoje a gente ainda está na quarta, mas uma boa leitura aí para o fim de semana seria essa segunda parte do livro do profeta Isaías, tá? Do 40 ao 55. E aí, olha que legal. Ele diz assim, essa cantata a diversas vozes, ele está chamando, a Bíblia de Jerusalém, está chamando Isaías 40, do versículo 1 até o versículo 31, né, que é onde acaba, está chamando de cantata. Então, essa cantata, a diversas vozes, serve de abertura ao livro. Terminou a escravidão do povo e se prepara novo êxodo. Assista a aula lá no YouTube, lá. Você que não está inscrito, vai lá no canal do YouTube da Alessandra Viegas Euzinha, porque a aula 1, eu estou falando exatamente disso, desse êxodo, tá? Então, se prepara um novo êxodo conduzido por Deus. O tema, consolação, que percorre todo o livro, será retomado na conclusão, Isaías capítulo 55, versículo 12 e 13, tá? Então, olha que legal. Para você poder entender o Isaías 40, você tem que entender que novo êxodo é esse, tá bom? Mas vou falar rapidamente. O povo foi para a Babilônia, não é isso? Começou o êxodo. O êxodo não começa quando o pessoal sai de um lugar, saiu do Egito, caminhou pelo deserto para chegar à terra prometida. Qual é o novo êxodo aqui? Saiu de Judá, foi para a Babilônia, lá é o deserto e vai voltar para a terra prometida depois, na ordem do Ciro, tá bom? Só que aqui o pessoal tá na Babilônia. Então, como o pessoal tá na Babilônia, precisa de uma palavra de conforto, de bondade, de consolação. Por isso que é consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E uma outra coisa legal é que é o profeta Isaías que está falando, né? Segundo a palavra de Deus, mas essa palavra é direcionada a ele. Você, Isaías, tem que consolar o meu povo, tá? Você, profeta, consola meu povo, né? Pega essa palavra e consola meu povo, tá bom? Bom, análise retórica. Consolem, repetiu, o meu povo. Versículo 2. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem. Consolem, falem ao coração, anunciem. Percebeu? Tá? Então, 3 verbos aí, 3 ações conjuntas, uma sinônima da outra. Então, consola, fala ao coração, anuncia. Tá? Então, primeiro, você abraça, mostra bondade, isso é gradação, tá? Ascendente. Primeiro no gesto. Depois fala, como é que se fala ao coração? É com palavra? Fala ao coração e anuncia, tá? A Libras, né? Anuncia, tá bom? Então, anuncia o quê? Versículo 2, que o tempo da sua escravidão já
acabou. Que interessante. Eles não estão lá no exílio? E a palavra de consolo, a palavra que fala ao coração, a palavra anunciada é: a sua escravidão já acabou. Aí você fica assim, como é que eu vou entender isso se eu sempre entendi que o exílio era cativeiro e lá eles eram escravos? Você só consegue entender isso a partir do momento que você entende o que aconteceu lá no êxodo lá do Moisés. Eles não eram escravos no Egito? Quando eles saíram do Egito, eles continuaram escravos? Não, eles caminharam pelo deserto. A Babilônia é o caminho pelo deserto. A escravidão acabou. Entendeu isso? Tá? A Babilônia é o caminho pelo deserto. Então, anuncia a eles estão aí na Babilônia, mas fala para eles que a escravidão deles já acabou. Que escravidão? A sua escravidão já acabou, Isaías 40, verso 2. A sua iniquidade está perdoada e ela, Jerusalém, o povo aqui, né? Aqui é uma metonímia, Jerusalém não é Jerusalém, Jerusalém é o povo, é uma figura de linguagem chamada metonímia. Ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Que escravidão é essa? A escravidão de fazer o mal. Porque na pedagogia de Deus, como eu venho falando, a Babilônia é o lugar de você, da criança cuja mãe mandou ficar de castigo, é a hora da reflexão. A Babilônia, o deserto que eles estão ali caminhando, tá? A Babilônia é o deserto no meio desse êxodo, é o lugar da reflexão na hora do castigo. Então, a palavra de consolo então fala para eles, tá, Isaías, que a escravidão deles acabou. Agora é hora de refletir. A iniquidade deles está perdoada. E eles já receberam em dobro. Esse receber em dobro, não é um Deus mau. Essa expressão do em dobro é que eles receberam, como eu anotei aqui, a sentença foi plenamente cumprida. O castigo está feito. Tá? Para sentar lá na cadeirinha do feio, como tinha antigamente, né? Senta lá na cadeirinha do pensamento. Né? Na minha época era a cadeirinha do feio. Aí hoje, como você não pode... não pode mais fazer isso, a criança vai ficar traumatizada. Aí é a cadeirinha do pensamento. Então é a hora de estar sentado lá na cadeirinha do pensamento e saber que já tá bom, tá? Fica aí. E eles ficaram na cadeirinha do pensamento 70 e poucos anos lá, né? Pois é mais ou menos isso daí que aconteceu, tá? Eu tô brincando, mas é uma maneira fácil, né, da gente entender, na verdade, o que aconteceu, tá? É mais ou menos isso aí. Nesse Deus extremamente pedagógico, né, é isso aí que aconteceu. Sempre lembrando Romanos 15:4, né? O pastor Luciano Subirá sempre fala isso e eu gosto também de falar. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, esse perceber o que aconteceu aqui, para que isso venha para meu ensino, né? Para que eu não erre tanto e não tenha que ficar tanto na cadeirinha do pensamento, tá? Que eu aprenda, né, com os erros dos outros, tá bom? Bem, vamos lá. E aí, então, a sua escravidão já acabou. Vamos análise retórica? Sua escravidão já acabou, sua iniquidade está perdoada e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. De novo, 3 coisas, tá? Então, 3 coisas no verso 1 e início do 2. Consolai, consolai, falai ao coração, anunciai. Tá bom?
coisas boas. Por quê? Porque a escravidão já acabou, a iniquidade está perdoada e a sentença está cumprida, tá? Já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, certo? O nome do canal do YouTube é Alessandra Viegas, tá? Alguém tá dizendo aí. Aqui. YouTube, né? Bom, versículo 3 de Isaías 40. Uma voz clama: preparai um caminho do Senhor no deserto, ou no deserto preparem o caminho do Senhor. Bom, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta ou plana para o nosso Deus, ou aplainai, né? Uma estrada para o nosso Deus. Análise retórica: deserto, ermo, caminho, estrada reta. É como eu tenho aqui na minha versão. Deixa eu ver aqui na outra versão que eu tenho. Diz o seguinte: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Tá? É a corrigida fiel essa que eu tô lendo, se eu não me engano, que é a da King James. Bom, então, que caminho no deserto é esse? Tá? Plano. Que estrada plana é essa no ermo? Deserto e ermo são a mesma palavra, tá? O que é a palavra ermitão, né? Aquele que vive sozinho, lá ele está vivendo no ermo, tá? Eremita, né? Eremita vem de ermo também, que deserto em grego é eremos, tá? Eremita vem de eremos, vem de deserto, tá? Então, lá no deserto não tem nada. E lá no deserto, o que acontece? Eu preciso ler o verso 4 também. O que tem lá no deserto? Verso 4 diz: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Tudo isso aqui tem no deserto. Vales, montes, partes tortuosas e lugares ásperos. Porque o deserto o deserto. A gente não vê aqueles filmes, pessoal caminhando no deserto. Eu não caminhei no deserto, então não sei como é que é, né? Dizem que lá no, acho que é no Maranhão, que tem lá as dunas, né? Não me lembro exatamente, porque eu nunca fui também. Então, aquele jeito assim. Então, o que ele está dizendo? Que vai haver um caminho reto onde aquilo é tudo ondulado. Qual é a mensagem que está por trás disso? Jesus, em João capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus está dizendo ninguém vem, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Então, esse caminho reto, esse caminho que não é, tortuoso, que não é caminho reto. Ainda que a nossa vida seja uma vida em que a gente passe por altos e baixos, mas o caminho de Deus reto. Ele está dizendo que ele vai preparar um caminho. Então, a mensagem por trás disso é: os altos e baixos da minha vida, esse desequilíbrio da minha vida, Deus vai dar um jeito nisso. Ainda que eu passe por altos e baixos, eu não me deixo levar por isso, por esse desequilíbrio, tá? Eu não me deixo levar por isso, né? Essa desestabilidade. Então, vamos lá. A gente tá né, no Covid-19, mas a gente tá estável. A gente tem estabilidade. A gente tem equilíbrio.
A gente não ficou doido, não ficou paranoico, nada disso, né? Claro, a gente fica ansioso, ansiosa, e tal, algumas coisas afetam, sim, porque a gente é humano, mas a gente não está desequilibrado e a gente não está instável, tá? Porque existe um caminho preparado por Deus para que eu fique segura, para que eu consiga gerenciar as minhas emoções. Isso é a mensagem que está por trás. Agora, o que é isso geograficamente? É exatamente o seguinte: o texto, como ele é um texto profético, ele está falando para o povo que está lá no deserto da Babilônia, que esse povo vai voltar. E quando esse povo voltar, o caminho da Babilônia para a Judéia é deserto, tá? É deserto. E é desse jeito. E ele está dizendo na profecia que Deus é poderoso para fazer com que esse caminho seja suave, seja plano. Então, do que ele está falando? Da ordem do rei Ciro, 70 e tantos anos depois, para o retorno. Então, esse caminho vai ser suave. Então, aí já é uma outra parte do Êxodo. Então, esse retorno de vocês vai ser suave. Tá? Assim como a caminhada do deserto do povo lá no Êxodo, lá no Moisés, tá? O povo reclamava, quero água, Deus dá água, quero comer, Deus dá comida. Tô com calor, Deus coloca a coluna de nuvem. Tô com frio, Deus coloca a coluna de fogo. Para quê? Para tornar a caminhada no deserto suave. Tornar a caminhada no deserto não tão íngreme, não tão difícil. Então, é a mesmíssima coisa. Tá começando a entender? Tá? Então, vai lá no canal para entender os êxodos, E aí você vai perceber. Assista lá a aula lá do Antigo Testamento, tá? Então, é isso aqui mesmo. Os vales, o caminho no deserto vai ser preparado. E o caminho é o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Se é o caminho do Senhor, é o Senhor que vai à frente. Assim como quando você está num lugar que você não sabe, você tem um guia para te guiar, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, falei pra caramba e o tempo tá passando, Vamos lá. Desculpe. Então, no ermo vai ter uma estrada reta para voltar, tá? Então, o que parece é que isso aconteceu realmente, tá? Quando eles saem, eles voltam por estrada reta, tá bom? Pelo deserto. Bom, então os vales serão levantados. Então, vales, montes, o que é tortuoso, e lugares ásperos, tá bom? Vales levantados, montes e colinas rebaixados, o que é tortuoso, retificado, tá? E lugares ásperos, aplanados. Tudo isso aí são expressões sinônimas para dizer o que Deus vai fazer, tá? Ele vai levantar tá lá embaixo, ele te levanta. Tá lá em cima, ele te rebaixa. Tá tortuoso, ele retifica. Tá áspero, ele aplana, tá? Tá desequilibrado, ele equilibra. Tá instável, ele estabiliza, tá? É isso que tá dizendo aqui, tá bom? Vamos lá. E aí no verso 5, ele fecha esse pensamento dizendo o seguinte: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá. Não é só o povo que vai caminhando no deserto, não, tá?
toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Eita ferro. A boca do Senhor o disse, tá? Tudo isso vai acontecer e a glória do Senhor vai se manifestar nisso, tá? Nesse aplainar do deserto, né? Nesse equilibrar no meio do desequilíbrio, nesse estabilizar no meio da instabilidade, tá? Isso vai acontecer, porque a glória do Senhor já está se manifestando, tá? Todo mundo vai ver, porque a boca do Senhor é que disse isso, né? Não é a boca da Alessandra, nem a boca do Isaías. É a boca do Senhor que disse isso, tá? Coisa bonita, né? Nessa manhã. Nem sei se vai dar para chegar no versículo 11, mas se não der, a gente continua na próxima live. Até porque eu tô sentindo no meu coração de fazer todo o Isaías 40, tá? E aí, porque a parte que vem depois é essa glória do Senhor sendo falada e é muito bonito. Eu gosto muito do trecho também do Isaías 40, do verso 12 até o verso 31, tá? Bom, fechando esse primeiro bloco, que vai do Isaías 40, do verso 1 ao verso 5, vem agora um segundo bloco que vai proclamar, tá? Lá no versículo 1, dizia o seguinte: consola aí, consola, consola. Versículo 2, fala ao coração e anuncia. Agora vem o verso 6, que diz assim: uma voz diz, proclamei. Proclame. Uma voz diz, proclame ou clama, né? E alguém pergunta, que hei de proclamar? Lá em cima dizia consolar, agora proclamar. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Bom, ele agora vai começar a proclamar o seguinte: a fragilidade e a efemeridade do humano, da carne humana, do ser humano, do homem e da mulher. Então, a fragilidade que a gente tem e a efemeridade. O que é efemeridade? A rapidez da vida, tá? Tanto da gente como da erva e da flor do campo aqui, que ele vai colocar como figura de linguagem para a humanidade, tá? E ele vai contrastar isso, vai fazer uma antítese, né? Vai colocar os opostos. E o outro lado é o Senhor, que é forte, que não é frágil, tá? Então, a força do Senhor e a eternidade do Senhor, o para sempre, tá? Do Senhor. Então, olha que bonito que ele vai fazer agora. Então, o que eu vou proclamar, né? Que toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Análise retórica, erva, flor do campo, tá? Aí o verso 7 e o verso 8 vão continuar com essa mesma ideia. Ó, verso 7 do Isaías 40. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Então, sabe aquela plantinha? Você sabe qual é? Que é uma hastezinha assim, aí aqui ela é branquinha, e se você fizer assim, ó, vai tudo. É aquilo lá. Aquilo lá sou eu e você. Tá bom? Se Deus fizer assim, ó, acabou. Se Deus fizer assim, acabou, né? A gente vai para ele, glória a Deus. E aí, pois é. E aí, ele está dizendo isso. Quando o hálito do Senhor sopra, acabou. A erva seca
e as flores caem. E aí ele diz, na verdade, o povo é erva. Olha que profecia pedagógica. Ele faz a figura de linguagem e depois ele explica o que ele está fazendo, tá? Então, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Aí você fala, ai, não entendi nada. Aí ele diz, na verdade o povo é erva. Acabou. Se o povo é erva, o povo seca, o povo cai, se Deus assopra, né? Tá? Dente de leão, alguém tá dizendo aí. Pois é, o dente de leão sopra, vai tudo embora. Bom, verso 8, retoma-se esse pensamento. Então, preste atenção. A gente que está estudando bastante essa coisa da repetição, olha a ideia aqui. Então, a ideia dessa fragilidade e dessa efemeridade muito forte aqui, no contraste com a força e com a eternidade de Deus. Verso 8 de Isaías 40. A erva seca e as flores caem. É a mesma expressão que está no verso 7. A erva seca e as flores caem. Mas o verso 8 diz, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E se a palavra do nosso Deus é, eu vou estabilizar tudo que está instável e eu vou equilibrar tudo que está desequilibrado, é isso que permanece para sempre. É isso que ele vai fazer na nossa vida. Ainda que a gente seja erva, né? Que é só dar um sopro e cair. Mas ele segura a gente com vida, né? Ele segura a gente com vida. E se a gente não tiver mais vida, é porque ele levou a gente para ele, né? E aí, é como Paulo diz, né? Das duas formas eu tô bem. Eu tô aqui, ou eu posso ir para lá. Das duas formas eu tô bem, que das duas formas eu tô com ele. Isso precisa estar muito nítido, isso precisa estar impresso, né, no nosso coração e na nossa mente. Então, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, tá? A erva e as flores são efêmeras, a palavra do Senhor é eterna, permanece para sempre. Vamos lá? Dá tempo. Terceira parte da profecia aqui do Isaías 40. Então, primeira parte, do 1 ao 5. Lembrando que o 1 começou com o 1 e o 2, consola, fala ao coração, anuncia. Verso 6, proclame, tá? Que vai do 6 ao 8. Verso 9, olha como é que é bonitinho, tá vendo? Cada parte, desculpa, cada parte da profecia tá falando anuncia, proclama, fala, tá? Aí, vamos beber água, hoje vai a garrafa inteira. Então, o versículo 9 do Isaías 40 diz assim, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, né? Para lá de cima falar e todo mundo escutar, que naquela época não tinha microfone, megafone, nada disso. Então, Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Jerusalém, você que anuncia boas novas, olha que legal, a repetição. Sião, Jerusalém, anuncia boas novas, tá? Sião, suba a um alto monte. Jerusalém, levanta a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Não tenha medo, tá? Por isso que eu peguei a caneca. Então, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Então, olha que bonito. Anuncia boas novas, Sião. Anuncia boas novas, Jerusalém. Sião,
suba a um alto monte. Jerusalém, levanta tua voz fortemente, tá? Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Então, por que ele está aí? Para equilibrar, para estabilizar, tá? Lembrando que a profecia está sendo falada com o povo lá na Babilônia, tá? Então, que Sião e que Jerusalém é isso aqui? É Sião e Jerusalém? Não, é metonímia. Povo de Sião que está na Babilônia. Povo de Jerusalém que está na Babilônia. Vocês estão aí, mas anuncia. Sobe a um alto monte, anuncia as boas novas. Anuncia as boas novas. Levanta a voz, levanta, não tenha medo e diga às cidades de Judá, diga ao povo, eis aí está o seu Deus. Eles estão no meio da Babilônia. Então é no meio da situação que eu preciso levantar a voz fortemente, subir a um alto monte, não ter medo e dizer, aí está Deus. Quando isso acontece, sabe como é o nome disso? Fé. Fé. Eu ainda estou lá na Babilônia, mas eu estou dizendo, eis aí está Deus. Ele aplana o meu monte. Ele aterra o meu vale. Ele equilibra a minha vida. Ele estabiliza a minha instabilidade. Tá? Beleza. Vamos lá. Vamos terminar. Verso 10 de Isaías 40. A gente vai no 10 e o 11. E agora é muito tranquilo. Porque, ó, tá tudo marcadinho de vermelho. Tudo aquilo que Deus faz. Ó que bonito. Verso 10 e verso 11. Eis que o Senhor Deus, eu vou direto, tá? Vou fazer a leitura escorreita e vou só fazendo assim com o dedinho. Ó, verso 10 de Isaías 40. Eis que o Senhor Deus, primeiro, virá com poder. Segundo, o seu braço dominará. Terceiro, o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Seu galardão está com ele. Diante dele vem a sua recompensa. Quinto, como um pastor, ele apacentará o seu rebanho. Sexto, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Sétimo, os carregará no colo. Oitavo, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Eita glória, que beleza! Então, o que Deus vai fazer? Ele vai vir com poder, verso 10. O seu braço dominará, verso 10 ainda. O seu galardão estará com ele. Galardão é recompensa, né? Galardão é aquilo que ele dá, para quem ficou quem ficou lá na cadeirinha do pensamento, depois que refletiu direitinho, aí vem e aí, né? O galardão tá, toma agora aqui o pirulito para você chupar. Toma agora aqui o brinquedo para você brincar, já que você já refletiu na cadeirinha do pensamento, agora toma aqui, vai brincar, vai ser alegre, vai embora criança. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então, diante dele vem a sua recompensa. Qual é a recompensa do povo? A recompensa do povo é o retorno para a sua terra, É o cumprimento da promessa lá de que eles teriam a sua própria terra, né? E 1948, aí eu estou falando de Israel, é a promessa cumprida na nossa era, século 20. 1948, Israel é proclamada como nação, como país, como terra, lá pela ONU. Bom, verso 11 de Isaías 40, o que ele vai fazer? Aí vem a imagem do pastor. Essa imagem do Deus pastor é uma imagem que vai aparecer bastante no Antigo Testamento. Você se lembra do texto mais conhecido do Antigo Testamento? Qual é? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor
e de nada eu terei falta, né? Nada me faltará. Então, esse Deus pastor vai aparecer aqui no finalzinho, aqui no verso 11. Então, como um pastor, o que ele vai fazer? O pastor que é bom. Vamos de novo lá no João, capítulo 10, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11, tá? Então, como um pastor, o que ele vai fazer? Ele vai apacentar o rebanho, ele vai recolher os cordeirinhos nos braços, ou seja, aqueles que são mais frágeis, ele, né, coloca nos braços, ele vai carregar esses cordeirinhos no colo, e aqueles que amamentam, ele vai guiar mansamente. Olha o eco do Salmo 23 aqui. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele sabe se eu e você somos parte do rebanho, que já está fortalecido, e aí esses ele apacenta, né? Dá o alimento, ajuda, orienta. Mas se a gente é cordeirinho ainda, ele recolhe nos braços, ele carrega no colo. Se a gente ainda está amamentando, ele guiará mansamente. Ele sabe como agir com cada um de nós, de acordo com o crescimento, a evolução de cada um de nós. Pois é. Então, ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Mas a palavra que está me batendo, né, e que eu fiz, eu tenho essa coisa da repetição também, né? Todo o tempo. Guarde isso no seu coração. Ele estabiliza a nossa instabilidade e ele equilibra o nosso desequilíbrio, tá? Se ele já fez isso na sua vida, glória a Deus. Se ele ainda está fazendo, glória a Deus também. Agora, se ele ainda não fez, é porque você não deixou. Então deixa ele fazer isso, tá? Para que você, tenha a paz que excede todo entendimento. Tá tudo desequilibrado, tá tudo desestabilizado e você, porque você tem a paz do Deus que excede todo entendimento, né? Que equilibra e que estabiliza, tá? E o tema dessa live é exatamente esse que vai estar aí na descrição do vídeo. Equilíbrio e estabilidade, tá? Só ele pode dar pra gente. Tá bom? Então, essa é a lição mais forte do texto aqui. Mas se você quer lições, a gente pode tirar agora aqui, tá? Então, a gente pode tirar essas lições lá do verso 10 e verso 11, tá? Ele vem com poder, o braço dele dominará, o galardão está com ele, diante dele vem a recompensa, ele apacenta o rebanho, ele recolhe os cordeirinhos no braço, ele carrega no colo, ele guia mansamente. Ele é o Deus que fala para que a gente proclame, ele é o Deus que equilibra, ele é o Deus que estabiliza a nossa vida. A gente é erva, a gente é efêmero, a gente é frágil. Ele é eterno, ele é forte, tá? Vou organizar essas lições e colocar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal! Dá bom dia para esse povo! Vamos lá, bom dia, Daniele! Vamos lá, Simone Filipes, que eu já falei, fez aniversário. Vamos lá. Shirley. Isso aí, aula 1. Aula 1, Antigo Testamento. Vai lá, tá lá o curso de graça para vocês. Hoje é aniversário do pastor Edwilson. Parabéns, pastor, que essa hora deve estar assistindo, deve estar fazendo a live dele lá, né? Que hoje eu entrei atrasada. Bom dia, Sheila. Deus te abençoe, pastor Edwilson. Bom dia, Sheila e Júlio. Fátima Santos.
Vamos lá. Irmão Guaraci, irmã Regina Célia, Deise, bom dia, Edna Paiva. Bom dia, Paulo Sérgio. Abração. Vamos lá. Maria Milazzo, Maria Helena Milazzo, gente, ó. Um beijo no teu coração, minha florzinha linda. Saudade, saudade. Eneida, bom dia. Carla Blanca. É isso? Não, Bianca. Meus óculos me traíram. Carla Bianca, bom dia. Meu canal no YouTube, Alessandra Viegas. Estela. Bom dia, Estela. Bom dia. Vamos lá. Estela Pastora na Cidade de Deus. Canal do YouTube, Alessandra Viegas. Bota lá o que você acha. Tá bom? Vamos lá. Clércia, bom dia. Mas eu coloco aqui na descrição hoje também, então. Vamos lá. Monique, já falei. Eliane Lidório, bom dia. Maria Cátia, bom dia. Franci, já falei lá em cima. Josi, bom dia, Josilene. Já tô com a plantinha, hein? Já tô com a plantinha, obrigada. Rosângela Marins, bom dia, mas acho que já dei lá em cima. Vamos lá. Tô passando aqui. Norma, bom dia, Norma. Ai. Vamos lá. Aqui. Fernanda, bom dia. Amém. Palavra boa. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço, porque toda vez que eu falo aqui, na verdade, eu tô falando para mim, né? Eu tô falando para mim também, tá bom? Tô falando para mim também. Então, que nessa manhã esse Deus que te equilibra e que te estabiliza, né? Fale mais ainda aí ao teu coração, tá bom? Que ele fale, como ele pede aqui, né? Para falar o coração de Jerusalém, que ele fale ao teu coração, tá bom? Patrícia Nascimento aí, bom dia. Deixa eu olhar aqui no canto. Muito bem, todo mundo eu falei, ótimo. Vamos lá. Minha prima Fátima não vi aqui, não sei se ela está assistindo nessa manhã. Bom, beijo no teu coração, Deus te abençoe, tá bom? Então, que nessa manhã aí a gente fique com essa palavra do Isaías 40 e aí na sexta-feira a gente vem com a continuidade, tá bom? Isaías 40, do verso 12 até o verso 31. Beijo no teu coração!